Fala pessoal, hoje a gente vai falar de dicas de como escolher o seu arquiteto. Quem é que está pensando aí em fazer uma construção, mudar? Imagina aí, pandemia, todo mundo ainda um pouco com mobilidade restrita, né? Não pode sair de casa sempre. Quem estiver pensando aí em fazer um projeto, uma construção, importante selecionar o seu arquiteto, tá? Então pessoal, vamos iniciar, né? Quem está pensando em de qualquer forma, fazer uma reforma, uma construção, tem que ter ideia de contratar um arquiteto ou alguém que desenvolva o projeto, né? Então, assim, imprescindível, né? Você tá com um projeto para você ter um planejamento. A gente até teve uma live anterior, né? Com a Joana Rezende, que arquiteto é coisa de rico. E na verdade não, né? Arquiteto é coisa de quem se preocupa com o seu dinheiro. Não dá para você planejar nada se você não sabe onde é que você vai chegar. Então, para você ter um orçamento, ter um planejamento mínimo ali da sua obra, você precisa ter um projeto, ter um plano de onde é que você chega. O primeiro passo desse plano, sem dúvida, é o projeto, tá? Mas muita gente fica com dúvida. Como é que eu vou escolher o meu arquiteto, né? Como é que eu sei comparar, às vezes, o trabalho de um profissional com outro? Gosto, estilo é uma coisa intangível, né? É difícil de você comparar um com o outro. Então eu vou falar aqui 14 dicas que levam em conta, inclusive, essa parte das dicas, de tudo, do estilo, né? Para você selecionar, tá? Então, a Thalita está falando aqui, ó, verdade, como planejar se não sabe para onde vai. Isso mesmo. Então, assim, Reis, eu preciso fazer uma obra, mas assim, se você não sabe nem o que é que você vai fazer, como é que você vai planejar a obra? Como é que você vai planejar o seu investimento? Tá? E aí eu vou partir aqui para a nossa primeira dica já, tá? Então, a primeira dica é defina quais profissionais você quer conversar, certo? Então, assim, faça uma pequena lista ali de 2 ou 3 profissionais que você quer conversar para você definir esse seu plano, né? A gente atende muitos clientes aqui que às vezes chegam com a ideia de fazer uma casa ou de fazer uma reforma e assim, não sabe nem por onde começa, não sabe nem os primeiros passos. Então, primeira dica, defina alguns profissionais até para você entender o que é que cada profissional está oferecendo ali, tá? Então, não converse só com um profissional, certo? Pegue um segundo orçamento, é sempre importante isso. Claro, se aí você já sentiu segurança ali no primeiro profissional que você foi, vá, mas para confirmar, tá? Então, assim, você às vezes, a informação que um passou que você acha que está completa, né? Um outro profissional tem um outro ponto de vista e pode te dar uma orientação melhor de algum detalhe do projeto que seja importante. E não só do projeto, tá? Quando eu falo detalhe do projeto, não é o projeto de arquitetura, tá? É o projeto da construção completa daquilo ali, tá? Projeto de arquitetura, o arquiteto é um item, certo? É um item em todo aquele processo para ter o seu empreendimento, a sua casa, pronto, tá? Então, primeira, fale com mais de um profissional arquiteto para você ter um referencial, certo? A segunda dica, que é de extrema importância, e tem muito cliente que sente receio, às vezes, de falar com o arquiteto, é quanto você quer gastar, tá? Se o arquiteto, o profissional que você selecionou, não sabe quanto você quer gastar, é difícil ele te dar uma orientação precisa.
Claro que aí, na primeira reunião, tá, não vai ser fácil ou 100% assertivo o arquiteto te dá um referencial de quanto é que você vai gastar numa obra. Às vezes, muitas decisões interferem no custo de obra. Pode-se calcular uma estimativa por metro quadrado, mas é uma estimativa a grosso modo, né? Então, assim, você tem que ter referencial de quanto você quer gastar. Inclusive, para você ter ideia de se aquele investimento que você está pretendendo se encaixa no seu sonho. Né? A gente fala muito de uma balança, né? Então, de um lado você tem o sonho do cliente e do outro você tem o investimento que ele quer fazer. Para você equilibrar isso, você tem que estar muito sintonizado com o cliente, ok? Então, defina lá quanto é que você quer gastar, né? Se você vai ter financiamento ou não, isso é importante, isso influencia, né? Quando, né? Então, assim, não é só com o que eu quero gastar, é como eu preciso fazer aquele investimento. Se eu vou financiar, eu preciso do capital inicial para fazer aquela obra, girar e o financiamento entrar depois e eu conseguir concluir aquela obra. Se eu tenho o capital para alguma emergência ou alguma modificação que eu desejar ali, se eu tenho uma reserva, é sempre bom ter um fundo de reserva ali pessoal para a sua obra, você não considerar que você vai gastar tudo que você tem na obra. Se tiver qualquer intercorrência ali, pode gerar um transtorno, tá? Principalmente se for reforma, tá? Porque reforma a gente faz orçamento, faz previsão, mas tem coisas que você só vai descobrindo quando você começa a executar a obra. Às vezes é uma coisa, um pilar que está dentro de uma parede, às vezes é um reforço estrutural que você vai precisar e não estava prevendo, às vezes é uma instalação de um cano que está passando numa parede que normalmente não tem, mas na sua obra vai ter. Então, pense isso, quanto é que você quer gastar, certo? Como é que você vai gastar esse dinheiro, como é que você está pretendendo investir, e como é que você vai ter um fundo ali de reserva para qualquer emergência, tá? Terceiro ponto, defina sua real necessidade, certo? É importante você entender o que é preciso e o que é sonho, tá? Muitas vezes, eu falei anteriormente, o sonho está de um lado da balança e o investimento está do outro lado. Então, se você traz o sonho para a sua real necessidade, você consegue equilibrar melhor essa balança. Então, você vai definir, eu tô olhando aqui para baixo porque esse aqui é um encarte que a gente tem e tem todas essas dicas escritas, tá? Então, veja desde o seu terreno, tá? Então, o declive de terreno, se ele é propício para a sua necessidade, como é que vai ser o projeto, o que é que você precisa de todos os ambientes dentro desse projeto, quantos quartos, é uma sala, 2 salas, é uma sala de TV. Então você tem que pensar isso antes, né? A gente aqui na Lealtar, logo que a gente tem a primeira conversa com o cliente, eu já envio um questionário em que tem todos esses ambientes e o cliente vai assinalando lá, só marcando o que é que ele precisa. E assim, além do que é que ele precisa, algumas perguntas sobre como é aquele ambiente. Por exemplo, cozinha. Você quer uma cozinha fechada? Você quer uma cozinha no conceito mais aberto? É uma cozinha com ilha? Então, tudo isso vai influenciar tanto no estilo da casa, no dimensionamento da casa. Uma cozinha com ilha, normalmente, ela é bem maior do que uma cozinha simples, uma cozinha americana, que tem aquele balcão que divide da sala. Então, defina suas necessidades, anote, veja o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você não quer na sua casa, né?
Muitas pessoas que já vivenciam um ambiente, por exemplo, você vive numa casa duplex, você pode talvez querer uma casa térrea, porque você não quer mais subir escada, né? Então, anota tudo que você realmente precisa e deseja, né? E aí você coloca lá numa coluninha o que é que eu preciso e na outra coluna o que é que eu desejo, tá? Porque normalmente a necessidade tem que falar mais alto do que o desejo, tá? Então, quando você precisar, num certo momento, adequar a sua necessidade ali, você pode, às vezes, abrir mão de algum desejo, mas do que é preciso, você não deve abrir mão, tá? Então, esse é o terceiro ponto. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vão falando comigo que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Outra coisa que é importante quando você vai definir ali na primeira dica, que é conversar com mais de um profissional, tá? Escolha um profissional que você tenha afinidade com o portfólio dele, tá? Então, assim, vou dar um exemplo aqui bem extremo, tá? Um arquiteto que só faz casas cheias de curvas, redondas as casas. Se você quer uma casa mais moderna, mais atual, com arquitetura mais contemporânea, talvez esse arquiteto não seja o arquiteto para a sua casa, né? Se você tem um arquiteto que é especialista em construção em madeira, você não vai pedir uma casa para ele de concreto. Ele está habituado, ele tem todo um know-how para a arquitetura de madeira, né? Então, assim, defina bem, olhe bem o portfólio, pesquise o portfólio desse profissional para ver se ele tem afinidade, se ele tem um estilo de design parecido com o seu gosto, tá? Então, é muito importante isso. Hoje, as redes sociais estão colocando isso muito facilmente de você visualizar. Então, você já, pelo perfil da rede social do profissional, você já consegue entender qual é o estilo dele. Claro que aí tem arquitetos que vão por vários estilos, vão muito de acordo com o cliente. Também é válido você levar isso em consideração. Mas tem outros não, que tem uma linha de projeto super definida e eles não querem muito sair daquela linha de projeto. Então, talvez se não for o estilo da sua casa ou do seu projeto, aquele arquiteto ali não seja o arquiteto para o seu projeto. E, definido esse estilo, quando você for ter essa conversa inicial lá da dica 1 que eu coloquei, leve esse estilo para mostrar ao arquiteto, né? Leve as referências que você está trazendo, né? A gente tem as redes sociais aí como o Pinterest, que são muito bacanas para você pegar esses referenciais e você já levar alguns, né? Claro, se você vai fazer uma casa, que você vai fazer todo o projeto da casa, interiores, não adianta levar referencial dos móveis que você quer, né? Você vai levar o referencial da fachada, você vai levar o referencial da sala, né? Alguma coisa com bastante destaque, que seja, vamos dizer assim, um ponto central ali da sua casa, né? Trazendo aqui um pouquinho para o nosso escritório, como é que a gente trabalha, a gente tem uma reunião inicial, logo depois que fecha, a gente vai mandar aquele questionário que eu falei anteriormente, o cliente vai definir tudo que ele deseja dentro da casa, e a gente tem uma reunião que é de cores e estilos. Antes mesmo da gente iniciar o projeto do cliente, a gente tem um catálogo de estilos de fachadas, de estilos de interiores, né? Que a gente vai definir o estilo do projeto que o cliente está desejando. Então, assim, a gente é bem eclético nos nossos projetos, mas a gente define bem o estilo antes, né? Porque ele vai mandar em toda a planta, vai mandar em toda a fachada, se é um estilo com telhado, se é um estilo mais americano, se é um estilo mais contemporâneo, mais moderno.
se é minimalista. Então, isso tudo vai interferir, a gente define antes. Nessa reunião também, a gente faz a reunião de cores, né? Então, a gente pega diversos referenciais de cores, de fachadas com várias cores, desde a paleta de cores cinza, branca, até azul, vermelha. E aí a gente coloca tudo na mesa e vai selecionando com o cliente. E aí sim, a gente é de forma mais assertiva o início do nosso projeto. A gente já sabe para onde é que o cliente deseja ir. Então, é muito importante isso. A dica 3 aqui, a dica 4, né? Então, é o estilo e o perfil do arquiteto. Então, tem afinidade com o portfólio, certo? Do seu arquiteto que você pretende selecionar. Vou dar uma olhadinha aqui que tem uma pergunta aqui. O que você... Do João Lopes. O que você acha do assunto de que a arquitetura vai mudar depois da pandemia? Ou é mais uma utopia de como que a sociedade vai mudar? João, a gente, no início da pandemia, a nossa primeira live, tá? A gente já tinha projeto de colocar essa ideia de conversar com vocês aqui online. A nossa primeira live foi com o arquiteto Marcelo Marinho, né, que é parceiro nosso aqui, um arquiteto associado. Foi justamente sobre as mudanças que a pandemia está trazendo, né? A gente trabalha muito com casas, então assim, a gente vê essas mudanças dia a dia, tanto na nossa rotina pessoal, como na rotina dos clientes. Então, eu não acho que vai mudar não, já mudou, tá? Então assim, os projetos já têm que estar com um pensamento diferente. Os clientes também têm necessidades mais específicas hoje em dia, né? A gente está fazendo um projeto para um médico que é intensivista, ele trabalha muito, ele estava direto nessa linha de frente aí do Covid, e a gente fez várias mudanças de como é que ele vai acessar a casa dele daqui para frente. Então, assim, ter um local que ele possa até tomar um banho antes de entrar na casa dele. A gente já fez uma modificação no projeto para que ele possa, antes de entrar na casa dele, tomar um banho, trocar de roupa e acessar. Então, assim, compras, essa higiene das compras hoje em dia precisa ter uma atenção, né? Então, apartamentos, você vai precisar de um espaço para você deixar o seu sapato, às vezes, fora do apartamento. Então, assim, eu acho que a etiqueta social também vai mudar, né? Então, isso não vai refletir, não. Isso já está refletindo. E é um compromisso que a gente fez quando a gente fez essa live, em 6 meses a gente refazê-la, né? E quando a gente refizer, a gente vai conferir se as mudanças ficaram de verdade ou se as mudanças foram só passageiras ali, só daquele momento de tensão. Mas assim, eu acho que as mudanças vão vir e cada vez vai ser uma adaptação gradual, né? Talvez não seja tão intenso como estava agora ou algumas semanas atrás, mas que elas vão ocorrer, estão ocorrendo, sem dúvida, tá? Vou fazer aqui recapitular aqui as dicas que eu dei, né? As 4 primeiras dicas. Então, converse com mais de um profissional e escolha bem essas conversas, tá? Defina qual o seu orçamento ali para a sua obra, para a sua reforma, tá? Terceiro, pense, analise a sua real necessidade, o que é sonho e o que é real necessidade, tá? No seu projeto, na sua casa, no seu apartamento. Tenha afinidade com o portfólio do profissional que você está conversando, tá? Então, assim, selecione ali aquele profissional que tenha um estilo parecido com o seu. A 5ª dica é pesquise no Conselho de Arquitetura e Urbanismo se esse profissional é um profissional habilitado, tá? É muito importante isso.
porque seu projeto tendo que ser aprovado na prefeitura, e aí praticamente todos os projetos têm que ser aprovados, tá? Se você vai fazer uma reforma de um apartamento, tem que ter a responsabilidade técnica. Se você vai fazer uma casa, tem que ter. Se esse profissional vai poder te dar essa assistência, tá? Então, já aconteceu aqui no escritório do cliente chegar e ter contratado um profissional que não podia fazer aquela responsabilidade técnica e ele está buscando alguém para fazer isso. Então, assim, pesquisa antes, é melhor do que ter a surpresa depois, tá? Sexta dica, desconfie se o profissional está te dando um projeto para... eu vou fazer o projeto, se você gostar, você me paga, né? Ou então, essa casa aqui já está aqui a planta e eu posso adaptar no seu terreno. Tá? Então, assim, o que acontece? Ele está pegando um projeto, um desenho ali, que foi feito para outra necessidade e está colocando para você. Talvez a necessidade de quem estava naquela planta, quem estava com aquele projeto, não seja a sua. Então, analise com calma, né? Não adianta, às vezes, você acelerar esse processo e se arrepender depois, né? Eu digo muito o seguinte, cada metro quadrado que você construir, que você não usar, vai ser o dinheiro de 1 metro quadrado que você gastou e jogou fora, tá? Então, volta para a dica também aí da real necessidade. Você vai fazer uma casa de 4 quartos, mas você não... se precisar usar o último quarto, então, assim, repensa, seja... É um momento muito bom da gente estar dentro de casa, aí, pandemia, todo trancado, de você repensar se aquilo ali é necessidade ou é sonho, tá? Então, assim, se você pretende fazer uma casa para você, para sua família, que ela seja pensada do início para isso, tá? Aproveitar a planta de outro projeto, né? A não ser que realmente seja uma casa que você conheça, tá? E aí você queira aproveitar. Mas, assim, todos os projetos nossos, invariavelmente, eles têm tanta mudança de uma planta para outra, para se adequar à necessidade daquela família, que sai uma planta completamente diferente, né? Então, assim, aproveitar projeto não é uma boa não, tá? Pensa melhor. A 7ª dica, faça uma reunião presencial com o arquiteto, tá? É importante você... Eu vou até pescar aqui as coisas que são mais importantes, mas a principal dela é afinidade, tá? Empatia. Quando você foi para uma reunião que você não teve aquela empatia, que a energia entre vocês e o profissional que você está selecionando não fluiu bacana, pense melhor, tá? Porque normalmente o projeto de uma casa ele vai durar em torno de 4 a 6 meses, quando o cliente ali é um pouco mais indeciso, tá? Mas a obra vai durar de 6 meses a 8, dependendo do tamanho da casa, pode até ser mais, tá? Então, assim, é 1 ano que você vai estar junto daquele profissional. Então, você tem que estar com energia muito boa, com a sintonia muito boa com aquela equipe, com o espaço, né? Então, assim, você vai estar num momento de grande investimento, então isso por si só já é estressante, né? Você às vezes vai estar decidindo aí coisas que talvez pro resto da vida. Tem gente que chega aqui e diz, olha, essa casa para mim é a casa que eu vou viver o resto da minha vida. Então, você está decidindo como é que você vai viver o resto da sua vida, certo? Em 3 meses, 4 meses. Então é importante que o profissional que está te atendendo esteja numa sintonia boa com você, para você, nesse momento de estresse, não tá sendo pouco orientado, né? As decisões são muito grandes. Então,
é importante que essa reunião, a energia seja boa. Segunda coisa importante dessa reunião, não saia com nenhuma dúvida, certo? Se você está saindo da reunião com dúvida, isso pode te influenciar numa decisão errada, né? Esse profissional pode até ser o mais indicado ali para o teu projeto, mas ficou alguma lacuna que você não conseguiu esclarecer ali. Então, assim, não saia com dúvidas, pergunte, tire todas as suas dúvidas, que você vai ficar mais fácil para você decidir, tá? Então, assim, reunião presencial. Primeiro, veja a energia, se aquela pessoa, se o santo cruzou, né? A gente diz muito aqui no Ceará, se o santo cruzou com a pessoa, foi bom, né? E aí, não saia com dúvidas, tá? Vou dar uma lida aqui, tem alguns comentários aqui. O Olinto, um abraço, meu amigo, bem-vindo aqui. O João, ele coloca aqui arranjos. Isso, então assim, quando você está aproveitando uma planta, um projeto, você está fazendo algum arranjo ali para adaptar, mas o geral talvez não seja pensado para você. Certo? Vou tomar uma água, eu estou falando muito. Quero ver as dúvidas de vocês. Esse assunto o pessoal normalmente tem muita dúvida, tá? Então, vão enviando as dúvidas que eu vou esclarecendo. Quem tiver aí que já teve uma reunião com o arquiteto, me diz aí como é que foi, tá? A sua experiência, o que é que você achou. A gente fez a live, uma live anterior aí, que arquiteto é coisa de rico, né? E foi muito bacana, a gente esclareceu muita coisa. Então, se alguém tiver tido alguma experiência, me manda aí, tá? Vou aqui, chegamos na metade, tá? 7 dicas. Então, vou para a 8ª dica. Quando a gente chegar na 8ª, eu recapitulo as últimas 4, tá? A dica número 8, visite alguma obra, certo? Que esse arquiteto tenha feito. Não necessariamente ele executou, tá? Aquela obra. Mas, assim, as soluções que ele pensou para aquele ambiente são importantes para você entender se aquilo ali se adequa a você, tá? Para você ver os detalhes que ele fez naquela casa, naquele interior, né? Naquele apartamento. Hoje eu sei que está mais difícil acontecer isso. As pessoas estão... Os clientes anteriores estão mais receosos em receber assim, um arquiteto com outra pessoa para visitar uma obra pronta. Mas é possível, tá? A gente está levando muito nossos clientes em visitas a obras que estão acontecendo. Então, assim, a família não está morando ainda, então fica mais fácil, né? Mas, assim, todo cuidado, né? Máscara, álcool gel, distanciamento. Então, é importante isso também, tá? Mas visite. Quando você está dentro do ambiente, você vê a real dimensão, né? Uma das coisas que a gente está fazendo aqui para melhorar essa visualização ou antecipar essa visualização para o cliente, a gente está fazendo aquela visualização 360 graus. Tá? Então a gente faz a imagem 360 graus do ambiente, né? Projetado ainda, né? Do seu projeto. E você com óculos, aqueles óculos VR, aqueles óculos de realidade virtual, você vê o ambiente. Então você tem uma escala completamente diferente de uma foto, até mesmo de um vídeo. Tá? Então você se sente ali dentro, você tem a escala construtiva daquilo, às vezes a fachada da casa você consegue ver bem a imponência daquela fachada, né? Então é um artifício aí que a gente está lançando cada vez mais mão para poder apresentar para o cliente e ele entender melhor o projeto. Tá? Então, visite a obra, observe os detalhes, veja o acabamento, veja a funcionalidade, converse às vezes ali com o cliente que
daquela obra, né? Para ele lhe dizer como é que foi a experiência dele. Então é importante isso também, certo? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. A Pavimar e Brasil, colocou aqui, muito bem colocado. Eu não sei qual foi o momento dessa observação, mas assim, a gente está tentando trazer informação para clarear aí a decisão, né? Ficar mais fácil a decisão de como escolher o arquiteto, né? João Lopes, já vi alguns clientes se queixarem-se de querer uma coisa e o arquiteto está alterando e impondo outra coisa. Esta é a importância da empatia entre o cliente e o executor. Sem dúvida. E não só isso, certo, João? Muitas vezes o arquiteto está impondo porque o estilo dele é diferente do teu. Então, assim, eu coloquei aqui, ó, dica 4. Tenha afinidade com o portfólio profissional. Então, assim, procure um profissional que o portfólio dele seja parecido com o que você quer. Porque muitas vezes ele tem um estilo que ele gosta e ele prefere, né? Que é diferente do estilo que você estava desejando ali, tá? Esse pode ser um motivo dessa imposição. O segundo motivo, talvez você não definiu bem o seu estilo, tá? A gente aqui fez o nosso catálogo de estilos para o cliente entender. Muitas vezes o cliente chegava nos pedindo um estilo, quando a gente colocava lá os catálogos, todos os estilos na frente dele, ele queria outro. Mas na cabeça dele, vou dar um exemplo, ele queria um estilo minimalista. Mas quando ele via as fachadas minimalistas, ele dizia, não é bem isso. Aí ia para um estilo mais contemporâneo. Então, assim, às vezes tem arquiteturas que passeiam ali entre dois estilos. E aí o cliente fica na dúvida em qual. Então você fala um estilo, mas o seu desejo é outro. Então pode ser isso também, tá? Mas a empatia, sem dúvida, porque precisa de ajuste, né? Precisa de uma interação. Muitas vezes o projeto não é um estalar de dedo que você acertou de primeira, tá? Então precisa. Eu tenho clientes que sabem o que querem e tem clientes que sabem o que não querem, né? Então chegou lá, você fez o projeto de acordo com o entendimento que você teve com aquele cliente. Mas o cliente ou não soube passar ou você não interpretou bem aquela intenção e precisa de ajuste. Quando você está com empatia nessa interação, fica muito mais fácil, né? Então é importante pensar nisso, tá? Vou recapitular aqui todas as dicas, tá? Pra gente não esquecer e quem chegou agora pegar pelo menos um pouquinho das dicas, né? Primeiro, defina com quem é que você quer conversar. Converse com mais de um profissional. Depois, defina quanto é que você pretende gastar, investir naquele projeto. Primeira coisa, tá, pessoal? Não é só gastar no projeto, não é só gastar na obra, é gastar no todo, tá? Tem aprovação, tem tudo. Então tem uma série de coisas que você tem que se informar antes de definir isso, tá? Defina a sua real necessidade. O que é sonho e o que é necessidade. O sonho você pode deixar de lado e ir para a necessidade, que é o importante ali, né? Repensar. Tem afinidade com o portfólio do seu profissional, para ele ter um estilo parecido com o seu e acabar não acontecendo o que o João acabou de colocar aqui, certo? Procure se o profissional é habilitado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, certo? Não desconfie ali de projetos pré-feitos, né? Uma planta já feita para você, ou então de projetos sem contrato. Se você gostar, eu lhe cobro, né? Então, assim, cuidado com isso. Faça uma reunião presencial
e veja se a energia foi boa e se o arquiteto tirou todas as suas dúvidas, tá? Então isso é importante. Visite a obra desse arquiteto, assim, a dica 8, né? Visite alguma obra já construída daquele profissional, tá? Já construída ou em construção, né? Vamos para a dica número 9, tá? Não contrate nada de boca, tá? Peça uma proposta comercial que descreva o que é que está dentro daquele projeto, tá? Arquitetura é serviço, então são vários serviços ali dentro. O projeto não é um desenhozinho, tá? Então, engloba muita coisa, engloba projeto, os desenhos, né? Que isso aí são vistas, cortes, fachadas, memoriais de acabamento, memoriais do que é que vai ser feito. O projeto ele tem vários níveis, tá? Você pode contratar um arquiteto para fazer o projeto até o nível que ele vai aprovar na prefeitura. Você pode fazer contratar um projeto que ele vai te dizer tudo que vai ter na obra. Então, assim, defina tudo que vai ter. Então, assim, ó, eu vou enumerar aqui o que está no nosso encarte que eu entrego para o cliente. Então, todas as representações gráficas, desenhos e plantas. Se o projeto é executivo, é para obra ou é só para aprovação? Como é que ele vai fazer a especificação de materiais? É um memorial descritivo? Vai estar escrito no projeto, certo? Quais as imagens? Então, assim, essas imagens aqui atrás, ó, vocês estão vendo aqui nessas fotos aqui, isso tudo é gerado em 3D no computador, que a gente apresenta para o cliente ver o que é que vai ser feito. Então, é importante isso. Se isso está incluso, se não está, se é um serviço extra. Então, isso interfere no preço, tá? Como é o detalhamento? Vai definir todos os detalhes, como é que uma bancada de granito, quais são as peças, como é o encaixe, isso tudo interfere no nível de acabamento que a tua obra vai ter, tá? Horas técnicas de acompanhamento de obra, de visita, de seleção de material, isso está incluso, isso não está, o arquiteto faz. Tem arquitetos que não fazem isso, eles vão especificar no memorial e você vai à loja, ele não lhe acompanha. Então, o que é certo, o que é errado? É o que está escrito, tá? A proposta é que vai mandar, o que está escrito lá é que vai mandar. Se você contratou sem ler, você pode estar no risco de você achar que está incluso no seu trabalho e não está, tá? Então, assim, importante, compare o que cada profissional está entregando nisso. Não só o arquiteto A está cobrando X, mas o que é que ele está entregando? Né? O que é que está dentro daquela proposta dele? Então, você teve essas reuniões com os profissionais, você teve afinidade e compare. Né? Se tiver dúvida, entre em contato com um, com outro, certo? Então, importante isso. Garantias, tá? Se o arquiteto lhe dá garantias, quais são as garantias que ele lhe oferece, certo? Como é que essas garantias funcionam? Você pode alterar o projeto quantas vezes, revisões, isso tudo precisa estar especificado, certo? Busque isso, se informe, tá? É importante você estar com isso tudo alinhado, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando aqui. Compartilha aí, pessoal, para aparecer para mais gente. A gente está sempre tirando dúvidas, falando muito sobre questão de projeto, de arquitetura. Então, basta clicar aqui nesse aviãozinho, chamar alguém ou fazer uma pergunta aqui embaixo, né, no interrogação, tá? Então, vou tomar uma aguinha aqui enquanto vocês me fazem as perguntas, tá? Bom, Construtora Martins Araújo, grande abraço, Jorge, bem-vindo. Outra dica, tá? Estamos na dica número 11, tá?
qual é a tecnologia que é empregada no seu projeto, certo? Vou dar os extremos aqui, tá? O intermediário e o extremo de um lado do outro. Seu arquiteto faz o projeto desenhado à mão. É o extremo de arquiteto mais antigo, que ele é mais artista, ele vai fazer. Isso é uma forma de entregar o projeto. Aquele projeto pode ser construído também. Ele só fez um desenho à mão, né? Nós temos outros softwares de CAD, né? Que é de desenho assistido por computador. Que ele vai desenhar como ele desenhava à mão, só que no computador. Então, em vez dele estar com caneta e papel, ele está com o mouse e a tela do computador, mas ele está desenhando linha a linha ali no computador para ele entregar o projeto. Vai ser construído também, pode ser construído. Se a representação construtiva daquele desenho for fiel, ele vai ser construído. E aí tem o extremo do outro lado, que é o BIM. São softwares que você realmente constrói aquele edifício online. Então ele vai te dar dezenas de informações ali daquele edifício. Qual o consumo de material, quais os serviços estão empregados, se tubulação de esgoto está interferindo na estrutura de concreto. Você constrói virtualmente todos os elementos construtivos ali e você vai colocando, sobrepondo elétrica com estrutura, com hidráulica, e aí vê se aquilo ali está dando tudo certo, tá? Então, qual é a tecnologia que o seu arquiteto está empregando naquele projeto? Isso aí vai te dar resultado na obra. Regis, como é que eu vou conseguir ver esse resultado? É muito difícil você ver isso especificamente. Vou dizer por quê. Você não vai construir uma casa com desenho à mão de um lado e uma casa com desenho BIM do outro, para você ver a diferença. Não, você vai construir de uma das duas formas. E aí, se você gastou mais, você vai gastar mais. Se você poderia gastar menos, você não vai saber, porque você já gastou da outra forma. Então, verifique isso antes. Se informa, né? Vê com o seu profissional qual é a tecnologia que ele usa, né? Isso é de extrema importância. E assim, os clientes às vezes não pensam nisso, mas quando você vai comprar o seu telefone, você não olha lá qual é o processador, qual a memória RAM, qual a memória interna. Você não vai ver a configuração interna daquele aparelho. Pensa também na configuração interna do teu projeto, tá? O design é importante, sem dúvida. Mas por trás de um design, aquele design tem que ser construído, tá? Tem que ser executado. Então, boas soluções construtivas vão fazer diferença, ok? Então, pensa nisso. A 12ª dica, tá? Já está na linha dessa tecnologia, que é a compatibilização. Então, e aí eu vou puxar as 3 dicas aqui que estão juntas, tá? O que é que está dentro da tua proposta de serviço? A compatibilização do projeto está dentro? Você tem que ver isso, certo? Segunda, a tecnologia que foi empregada ali, que é da dica 11, ela permite uma melhor compatibilização, tá? E aí, você está investindo nessa compatibilização, certo? Então, falta de compatibilização é o que mais consome tempo, dinheiro e material em obras, tá? Assim, consumo errado, que é mais desperdiça. Tempo, retrabalho e desperdício em obra. Isso tudo, dinheiro, né? Que você está gastando ali, que você poderia estar economizando. Então, por isso que eu digo que às vezes é difícil aferir, porque você poderia estar gastando menos, você poderia estar gastando até mais. Então, assim, é importante isso, certo?
Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. A gente já está aqui com 45, quase 50 minutos de live. Já estamos chegando aqui na reta final da nossa live. Faltam só 2 dicas. Mas eu vou enumerar aqui as dicas do início para a gente relembrar. Então, defina com quem é que você vai conversar, certo? 1, 2, 3 profissionais. Sei que o tempo de todo mundo é corrido, mas vale a pena. Defina quanto é que você vai gastar na sua obra. Então, é importante, e não só na obra, em todo o processo. Obra, regularização, aprovação, isso tudo precisa de investimento. Não pense, eu vou gastar X reais na minha obra. Não. Você tem que colocar para tudo, tá? A sua obra está regularizada, para a sua obra está tudo ok. Defina a sua real necessidade. Faça lá uma coluninha de necessidade, sonho, para você saber o que é que você pode tirar para a sua realidade ficar mais palpável, certo? Tenha afinidade com o portfólio do arquiteto, né? Se você quer muito um arquiteto que tem um estilo um pouquinho diferente do que você está querendo, do que você está imaginando, converse com ele antes para ver se ele está disposto a fazer aquele estilo, sair um pouquinho da linha de projeto dele para te atender. Procure se ele está registrado no CAL, importante para você saber se aquele profissional é habilitado. Desconfie de projetos já feitos, de soluções que você vai, se der certo, você me paga. Talvez ele está aproveitando a solução de outro para você, talvez não se encaixe aí na sua necessidade, você só vai ver isso quando você estiver dentro, morando, né? E aí o investimento já foi feito, você não tem como voltar atrás. Faça uma reunião presencial com o seu arquiteto. E aí, veja se a energia foi boa dessa reunião, se a conversa foi bacana e tire todas as suas dúvidas. Não saia com dúvidas dessa reunião. Visite as obras que esse arquiteto fez, para você saber se o nível de detalhamento foi feito. E também se informe, né, se aquela obra seguiu rigorosamente o projeto. Também é importante. Não contrate ninguém de boca sem uma proposta de serviço e um contrato, tá? Eu coloquei aqui, falei um pouquinho da proposta, mas contrato, tá? Contrato é muito importante, vai definir a regra do jogo lá. Então depois não tem, se não tiver regra do jogo, aí qualquer coisa vale, tá? Então é importante isso. O que é que está dentro, o que é que está fora do serviço do arquiteto, tá? Quais as garantias que o seu arquiteto lhe dá? Então, assim, como é que essas garantias funcionam? Qual é a tecnologia que o arquiteto emprega no projeto? Isso pode lhe gerar economia na sua obra. Então, é importante, se informe nisso. Eu sei que é uma coisa técnica, mas vale a pena. A gente, quando quer comprar uma coisa de tecnologia, você vai lá e estuda o técnico ali, nem que seja na hora da compra. Depois você não precisa muito disso, não, mas na hora da compra é importante, tá? Compatibilização. Veja se isso está incluso na sua proposta. E se não tiver, se informe como é que funciona, tá? E aí vamos para a dica número 12, ok? Desculpa, dica número 13, certo? Know-how e experiência. Arquiteto eu considero igual a vinho, tá? Vai passando o tempo, ele vai ficando melhor. Por quê? Porque a gente vai tendo muita experiência do que o feedback dos clientes, das soluções construtivas, o que é que foi melhor, uma tecnologia nova que você conheceu. Então, assim, veja se ele tem experiência. E, assim, experiência no projeto específico que você quer. Dá um exemplo que tem arquitetos que são especialistas em trabalhar com restaurantes ou com lojas em shopping. Então, assim, é importante que esse arquiteto tenha know-how ali naquela área, né? Ou então, se ele não tiver
um know-how específico ali, mas você gosta muito do estilo dele, que você veja se na equipe dele ou associada a ele tem alguém que tenha esse know-how, tá? Então é importante isso também. O know-how vai te dar uma melhor assertividade em planejamento da obra, em normas técnicas a serem atendidas, tá? Em sistemas construtivos. Em algumas regiões do Brasil, o sistema construtivo é um pouco diferente do outro. Então, a tecnologia que você tem disponível em uma capital, em uma cidade grande, talvez não seja a tecnologia e os equipamentos em um interior. Então, é importante isso. E assim, o arquiteto também vai ter que, dependendo da obra, a gente sempre vai pesquisar. Então, assim, veja se ele já tem experiência, se ele tem um know-how naquilo ali e se ele está disposto também, às vezes, a sair da zona de conforto, né? Como eu falei, eu tenho um estilo um pouquinho diferente do normal que esse meu arquiteto que eu quero tem, mas eu quero apostar e aí eu quero ver se ele está disposto a sair da zona de conforto dele e fazer diferente. A gente gosta muito disso, né? De propostas do cliente para a gente fazer diferente. Então, veja se o arquiteto lá está disposto, tá? E aí a gente vai para a nossa última dica, que é disponibilidade, tá? Eu acho que uma das queixas que eu mais vejo aí recorrente dos profissionais, dos clientes com os profissionais ele me entregou o projeto e eu fiquei na obra sozinho, né? Ou depois que aprovou eu não vi mais o meu arquiteto. Então, assim, são algumas frases que a gente, vez por outra, escuta aqui na mesa de reunião falando da experiência anterior aí que o cliente teve, né? Então, veja a disponibilidade, certo? Desse profissional. Hoje a gente tem diversas ferramentas para estar com essa interação com o cliente, né? Você tem reunião online, você tem o WhatsApp, que o cliente bate uma foto e tira uma dúvida. Então, qual é a disponibilidade desse arquiteto, né? E não só dele, tá? Às vezes da equipe também. Então, assim, eu vou falar por mim, né? Às vezes não dá para eu responder uma mensagem instantaneamente, porque eu estou, às vezes, atendendo um outro cliente, mas a minha equipe está acompanhando. E aí respondem, ou então já deixam assinalado lá para quando, se for uma dúvida que vai tirar somente comigo, logo que eu sair da reunião eu respondo. Então, veja essa disponibilidade, tá? Disponibilidade para atender o cliente no escritório, disponibilidade para selecionar os materiais, né? Os materiais da sua obra, a disponibilidade para acompanhar a obra, tá? Vou voltar aqui para a dica 9, né? Do que é que está dentro da tua proposta. Quantas visitas a obra o arquiteto vai fazer e como é que essas visitas são, né? Então, isso é importante definir, porque aí você tem uma expectativa, se você não tirar essa dúvida, você pode se frustrar lá na frente, tá? Então, é importante essa disponibilidade, tá? E a disponibilidade, olha, está diretamente ligada à empatia que a gente falou, né? Quando a gente tem uma empatia melhor, essa comunicação sempre flui de forma muito mais fácil e mais amigável, né? Então, pensa nisso também, ok? Então, foram aqui as 14 dicas, tá? Vou abrir aqui para quem tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, eu estou aqui. Enquanto vocês vão pensando aí na dúvida, eu vou tomar uma aguinha e já estamos nos minutos finais, tá? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo. Mais uma live aqui que a gente está tentando esclarecer aí como é que funciona esse universo aí da arquitetura, certo?
Quem tiver alguma dúvida pode mandar no nosso direct, nos nossos canais de atendimento aí, no nosso site, e eu vou ter o maior prazer em responder. E acompanhar nosso trabalho, que a gente vai ter aí, a partir de agosto, novidades com o canal no YouTube, com novas formas de estar em contato com vocês, tá? Então, obrigado e aguardo vocês aí nas dúvidas e nas próximas lives.